Yes, Queen, you are live. Oi, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia pra todo mundo que tá chegando por aqui agora às 10 horas da manhã nesse Instagram, nesse Facebook, nesse YouTube, seja lá onde for que você estiver. É o seguinte, acabei de convidar a galera que tá no Telegram. Na verdade eu só chamei a galera que tá no Telegram da maratona e não no canal geral do Telegram. Então deixa eu chamar a galera que tá lá no Telegram também pra todo mundo vir pra nossa primeira live do dia. Quero dar bom dia pra Ana, que foi a primeira pessoa que chegou aqui no YouTube, pra Tamires, que tá aqui no Instagram, pra Duda, pra Júlia, quem mais tá aqui no Instagram, pra Maria Gomes também, pra Rafa. Show, temos várias pessoas aqui. Deixa eu chamar a galera que tá aqui no Telegram. Mandar por texto mesmo, porque eu já deixei o texto parcialmente escrito. Sou esperta hoje. Seguinte, gente, nessa live de hoje, quer dizer, primeiramente bom dia pra quem tá chegando agora, né? Pra quem não ouviu o primeiro bom dia. E é o seguinte, essa é a nossa primeira live do dia. Hoje a gente vai ter 3 lives, assim como durante todo esse mês de junho. Por quê? Porque estamos no nosso aquecimento da Maratona ETEC. Nossa série de lives pra ajudar você a conquistar a tua aprovação na ETEC por meio de técnicas, estratégias de estudos, videoaulas, enfim, conteúdos pensados pra ajudar você a conquistar a tua aprovação. Coisas que me ajudaram a conquistar a minha aprovação na ETEC, em quarto lugar, pra quem sempre pergunta, que ajudaram alunos meus da ETEC Power e que vão ajudar você também. Tem muita gente colocando já várias coisas em prática, eu fico muito feliz de ver isso, porque quem tá colocando em prática já tá começando a ver resultado nos estudos, né? A ver aquelas diferenças, enfim, na verdade não, enfim. E, gente, pra quem não sabe, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, me chamam de fada dos vestibulinhos aqui na internet, porque eu sempre trago muito conteúdo gratuito aqui sobre o vestibulinho da ETEC. Também sou cofundadora da ETEC Power, que é a nossa plataforma completa pro vestibulinho da ETEC. Então, assim, pensou em ETEC, eu tô aí falando, ajudando você a conquistar a aprovação. E é o seguinte, vocês que estão aqui, já deixem um like pra eu saber que vocês estão por aqui, que vocês vão gostar do assunto de hoje, porque hoje eu vim trazer uma estratégia diferente da de ontem, tá? Essa semana estamos cheios de estratégias aqui, que vai ajudar você a conquistar a tua aprovação na ETEC. Eu vim te explicar como funciona essa estratégia, como usar do jeito certo, porque muita gente acha que já usa, mas usa do jeito errado. Antes disso, só alguns avisos importantíssimos, tá? Principalmente pra quem tá no YouTube e no Facebook, mas também importantíssimos pra quem tá aqui no nosso Instagram. E olha só, gente, hoje, dia 23 de junho, a gente vai ter uma live muito especial às 16 horas, né? Pra quem não sabe, nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 10 ao meio-dia às 14. Hoje, excepcionalmente hoje, a live das 14 vai passar para as 16 e ela não vai acontecer no YouTube e no Facebook. Só vai acontecer no Instagram, porque é o único lugar que tem como fazer isso. Por quê, gente? Porque eu perguntei lá no nosso Telegram da Maratona ETEC, quem se inscreveu na maratona tá num canal no Telegram que é secreto, né? Que é privado, que só quem se inscreveu na maratona consegue participar. E eu perguntei lá se a galera queria saber um pouco mais sobre inspiração, assim, pra estudar, porque uma coisa que sempre me ajudou muito foi ter inspiração pra estudar, sempre pensar em pessoas que tinham passado pelas mesmas coisas que eu e que conseguiram superar os obstáculos, conseguiram alcançar o que elas queriam, sabe? Isso pra mim sempre foi muito importante. E a galera do Telegram falou que isso também é importante pra eles, né? Aí eu pensei, por que não trazer algumas pessoas que alguns meses atrás, ou então alguns anos atrás, estavam exatamente na mesma situação, né? E que conseguiram a aprovação na ETEC, que hoje estão se destacando aí na área que escolheram, enfim. E hoje, então, a gente vai ter nossa primeira entrevista, que vai ser com a Karen. A Karen foi nossa aluna da ETEC Power, e a Karen tinha dificuldades, assim como muitas pessoas também tinham, e ela vai compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória dela, o que ela fez, o que ajudou nos estudos dela, o que mudou, e, enfim, como ela se sente hoje sendo ETECiana. Então, é uma live super inspiradora mesmo pra quem tá naquela bad vibe, pra quem tá precisando de um incentivo a mais, né? E mesmo pra quem já tá com um foco no foco real, assim, pra quem já tá super motivado, vale muito a pena, porque vai ter muita coisa que ela vai falar que... Ué, por que travou aqui no Instagram? Das maneiras diferentes, tá? Nos estudos pro vestibulinho da ETEC. Deixa eu só conectar aqui o Instagram no carregador. Eu acho que eu não deixei o celular no modo economia de energia, gente. E a live come uma bateria que só Deus na causa. E aí, se eu não deixo no modo economia, já viu, né? Já era. Acaba a live, tá? Então, é isso. Bora
da nossa live de hoje, das 16 horas. Vai ser uma live bem diferente do que vocês estão habituados a ver por aqui, com pessoas diferentes. Pretendo trazer outras pessoas também. Então conto com a participação de vocês, tá? A galera que tá no YouTube, que tá no Facebook, às 16 horas vai ser no Instagram, tá bom? Não vai ter transmissão simultânea aqui no Facebook e no YouTube. Tô vendo que a Rafa tá falando ali algumas coisas nas mensagens que provam que ela não viu as lives anteriores, né, Rafa? Ai, meu Deus. Vai atrapalhar os estudos dos outros, amiga. Então é o seguinte, gente, vamos agora pro nosso assunto aqui, pro nosso tema de hoje, né, que é um tema muito importante pros estudos de vocês, é um tema que vai ajudar muito nos estudos de vocês. Então, quem já participa das lives, quem já é veterano, já sabe da nossa regra de foco no foco. Ou seja, durante a live inteira você não vai ficar conversando, você não vai ficar falando o seu nome, não vai ficar dando bom dia, dizendo o que você tá fazendo hoje, o que você tá pensando. Não, nem perguntando, tá? É foco real mesmo, assim como o John, assim como a Ana, assim como a Lilu também, que tá todo mundo aqui no foco lá no YouTube, né? Parabéns, gente. A Duda também, na verdade. Então, foco no foco real durante a live, tá? Papel e caneta aí na tua mãozinha pra você fazer anotações. Ana Lívia já está com papel e caneta porque ela não é boba nem nada, é espertíssima. Quem mais? O John também tá com papel e caneta. Ou seja, gente, Riquelme também. Pessoas que são veteranas já estão com papel e caneta, já vem pra cá com papel e caneta, né? Você que é calouro e que não tá aqui nas lives anteriores, chegou aqui de paraquedas hoje, pega aí qualquer papel. Pode ser um post-itzinho pra você fazer anotações, porque é importante que você anote algumas coisas durante a live, tá? Principalmente nessas lives que são mais voltadas pra estratégia, beleza? Então, papel e caneta em mãos, nada de pergunta durante a live, eu não vou responder. Não adianta mandar, é urgente. É tipo mandar direct pra mim, não vou responder, gente. Então, é importante que você respeite isso e não fique mandando perguntas durante a live, tá bom? Mantenha o foco, anote o que você tiver que anotar, pra que depois você consiga colocar tudo isso em prática, assim como várias pessoas estão colocando, beleza? E só um último aviso, do dia 29 de junho até o dia 13 de julho teremos a Maratona ETEC. Esse aquecimento ainda não é a maratona é mais intensa que isso. Então, se você não se inscreveu, tem o link nos meus stories do Instagram, tem o link na bio do meu Instagram e tem o link no YouTube e no Facebook passando na tela nesse exato momento, ok? Então, vamos lá. Qual é essa estratégia, né, que vai ajudar você, vai aumentar a tua chance de conquistar a aprovação na ETEC, quando você usa associada com aquelas estratégias que eu já ensinei, quando você usa associada com mapeamento, quando você usa associada com o estudo ativo. É a estratégia da bendita resolução de questões. Do meio do seu estudo ali, né? Junto com o seu estudo ativo, tá? E por que eu falo isso, né? Porque tem muita gente que quando me ouve falando que tem que fazer estudo ativo, que a pessoa não pode basear os estudos dela só em resolver questões, a pessoa acha que a questão é uma vilã na vida dela. E não é bem assim, tá? A gente precisa entender, na verdade, como que cada coisa entra nos nossos estudos, né? Vou pensar aqui num exemplo. Olha, imagina que você está fazendo um bolinho de chuva. Sim, bolinho de chuva porque hoje eu acordei com vontade de comer bolinho de chuva. E tô até agora com vontade de bolinho de chuva. E espero que dê tempo de fazer bolinho de chuva hoje. Acho que não vai dar, porque eu tô com muita coisa pra fazer. Mas enfim, então imagina que você vai fazer um bolinho de chuva, né? Você não vai colocar, por exemplo, o óleo ou então a canela, que você polvilha a canela depois que o bolinho de chuva tá frito. E o óleo você usa pra fritar. Você não vai colocar isso na massa, né? Senão vai sair do eixo ali. Vai deixar de ser bolinho de chuva, vai virar, por exemplo, bolinho de canela. Então, é importante que assim como numa receita de bolo, numa receita de um doce que você gosta, você siga a ordem de onde cada ingrediente entra, nos estudos você também precisa entender que cada coisinha que você usa é como se fosse um ingrediente. E aí, se você bota o ingrediente na hora errada, se você bota o ingrediente do jeito errado, vai dar errado. É tipo o bolo que a pessoa não coloca fermento. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu não vou dizer que essa pessoa é minha, senão ela vai saber que eu tô falando dela. Mas essa pessoa, ela fazia bolo sem fermento. Ela sempre falava, meu Deus, meu bolo tá todo errado. Claro, ela não colocava fermento, gente. Virava bolacha, né? Porque ficava um bolo meio, assim, meio estranho. Não era bolo aquilo. Porque ela não colocava fermento, o bolo dela não crescia, não ficava com cara de bolo. Ficava um bolo meio duro, sabe? Então ela tirava um ingrediente que era essencial ali, né? E às vezes a pessoa coloca o fermento, mas coloca, por exemplo, o fermento antes de bater as coisas. E a gente sabe que num bolo, se você coloca o fermento, você não pode bater muito, senão o bolo meio que desanda. A mesma coisa nos estudos. Tem ingredientes que são essenciais. Por exemplo, o mapeamento, por exemplo, o estudo ativo, por exemplo, a revisão. E tem ingredientes que você pode colocar a mais ali para dar um gostinho melhor para os seus estudos, né? Para que você tenha um resultado ainda melhor, tá bom? E aí, esses outros ingredientes tem um momento também em que você precisa colocar. Porque se você coloca
coloca aleatoriamente, do jeito que vem na sua cabeça, assim, o que vai acontecer é que não vai dar o resultado que você quer. Você vai acabar desandando os seus estudos, assim como a pessoa que eu conheço, que eu não posso dizer o nome, nem o grau de parentesco, desandava os bolos dela, tá? E aí, como é que a gente usa, então, né, a técnica de resolução de questões nos nossos estudos? Primeira coisa, como que a gente não usa, tá? Porque eu sei que no momento em que eu falar resolução de questões pode te ajudar a conquistar a aprovação da ETEC, vai ter gente querendo resolver 45 questões por dia. E não é bem assim que as coisas funcionam. Você não precisa focar na quantidade, né? Eu já falo isso tantas vezes e tem gente que ainda não entende. Mas, assim, em tudo nos nossos estudos a gente precisa olhar mais pra qualidade, sabe? Assim como o bolo, né? Vale mais a pena você comer uma fatia de um bolo gostoso lá, maravilhoso. Eu sou viciada nos bolos da Sodier, então pra mim vale muito mais a pena uma fatia, assim, do bolo da Sodier do que comer 10 fatias de um bolo zoado, que eu não gosto muito, sabe? Então a mesma coisa nos estudos, tá? Quando você tem uma quantidade menor com uma qualidade maior, vale mais a pena do que você focar na quantidade e acabar se dando mal porque você perdeu qualidade ali no teu estudo. Então eu não quero dizer que você vai precisar resolver toneladas de questões. Eu não quero dizer que você vai resolver 20, 30, 40 questões de cada tópico. Não quero dizer que você precisa passar 10 horas por dia resolvendo questões, ou que você precisa passar 2 horas resolvendo questões. Não é isso. É uma coisa a mais, é um plus no seu estudo, que é importante para você desenvolver a prática e também para outros fatores que eu vou dizer aqui, tá? E também não quero dizer que o seu estudo vai se basear só em resolver questões. Não é isso. Tem gente que pensa que pegar provas antigas e ficar resolvendo as provas antigas é o suficiente. E não é, sabe? Você precisa ter em mente que as provas antigas, elas vão servir para você fazer um mapeamento, o que é muito importante. Algumas questões das provas antigas você pode resolver ali para entender a aplicação, mas você não pode cair na maldição dos simulados e viciar em ficar resolvendo questões e não fazer mais nada pelo seu estudo, tá? Então, não entenda como só preciso resolver questões. Não, não é bem isso. Você pode incrementar os seus estudos com a resolução de questões. Isso tem maneiras diferentes de fazer. E eu tô muito boazinha, então eu vou dizer pra você quais são as maneiras, tá? Então, basicamente, só pra exemplificar, né? Você não precisa ter muito tempo disponível, porque quando as pessoas pensam em resolver questões, elas pensam que elas precisam parar uma tarde e elas precisam lá de 45 páginas de questões, ou então que elas precisam imprimir várias provas antigas da ETEC e ficarem lá resolvendo questões. Quando, na verdade, quando você foca na quantidade, o que acontece é que o seu cérebro não entende como estou fazendo isso pra praticar, pra ver onde eu tô errando, pra ver o que eu tenho que melhorar. Ele entende como vou tentar decorar as questões pra na prova fazer igual. E a prova não vai ter questões iguais. Elas podem trazer a mesma fórmula, podem trazer o mesmo conceito, mas elas vão apresentar aquilo de formas diferentes. A prova não vai trazer 2 questões exatamente iguais, sabe? Então é importante que você não foque na quantidade nesse aspecto. Sim, eu tô repetitiva em dizer que você não pode focar na quantidade, eu sei. Mas é porque temos aqui 94 pessoas no Instagram, 62 no YouTube, não sei quantas no Facebook, porque eu não tô vendo o númerozinho. E eu sei que dessas pessoas, pelo menos uns 10% ainda não interiorizou que não é pra focar na quantidade dos estudos, e sim na qualidade. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, eu vou ter que repetir, não tem jeito, tá? É que nem quando a pessoa faz receita de bolo e vai ensinar, né, a receita do bolo pra pessoa. E fala assim, minha querida, você precisa colocar o fermento depois. E ela vai dizer isso todos os dias, porque é uma coisa muito importante pro bolo dar certo. E ela sabe que se ela não falar isso e alguém seguir aquela receita e colocar antes, a pessoa vai cagar na receita, vai dar tudo errado. Então, focar sempre na qualidade e não na quantidade, ok? Muito importante isso, né? E porque entender, assim, a aplicação do conteúdo, ou seja, entender o conteúdo por meio da resolução de questões, vai te ajudar a aprender melhor e te ajudar a não esquecer o que você estudou para conquistar a aprovação na ETEC, né? Porque ajuda de várias formas. Ajuda você a aplicar melhor aquele conteúdo, a entender aquele assunto, a ver onde tá errando e onde não tá errando, a ver o que precisa melhorar e a não esquecer aquele conteúdo. E primeiro porque, assim, muitas pessoas aprendem o conteúdo. Então tem gente que estuda direitinho, faz estudo ativo, só que quando a pessoa vai colocar em prática, ela trava. Ela fica Barbie na caixa, sabe? E aí ela fica meio tipo, e agora? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu resolvo essa situação aqui? Mas o que exatamente a questão tá me pedindo? E isso surge por quê? Muitas vezes por falta de prática daquele conteúdo, né? Então entender a aplicação do conteúdo vai permitir que você saiba resolver as questões na prova da ETEC e isso vai te ajudar a conquistar a aprovação. E você vai ter também mais facilidade para interpretar os enunciados, né? Que é um erro que muita gente comete, sabe? Eu percebo que várias pessoas são super inteligentes, super estudiosas, super dedicadas, aprenderam ali perfeitamente o conceito, o conteúdo e tal, mas a pessoa não sabe interpretar. E aí, por não saber interpretar, olha que
derrota que acontece, né? A pessoa não consegue resolver a questão simples, porque ela não sabe interpretar aquela questão. E é aí que a prática de resolução entra. Tanto de resolução de questões do vestibulinho, quanto de questões de fora do vestibulinho, mas que sigam o padrão. É muito importante ter isso em mente. Tem gente que pensa que é pra praticar só com questões do vestibulinho. E isso gera um vício meio ruim. Então é melhor que você pratique tanto com questões do vestibulinho, quanto com questões que não sejam do vestibulinho, mas que peçam aquele mesmo padrão, que tenham o mesmo grau de dificuldade, tá? Pra que você consiga propiciar um aprendizado melhor pra você. Propiciar. Eu amo essa palavra, gente. Meu Deus. Tem umas palavras que quase ninguém fala, mas que eu acho incríveis. Então, assim, muito importante que você entenda isso, né? Vai ajudar você a interpretar melhor, a lembrar melhor aquele assunto, saber como aplicar aquele assunto, porque é uma dificuldade que bastante gente tem, e eu entendo que bastante gente tem, até porque eu já tive também. E assim, né, tem pessoas que conseguiram melhorar nos estudos quando perceberam que era esse o pontinho que faltava, sabe? Quando perceberam que era o detalhinho que faltava. Eu tenho uma amiga que atualmente ela mora em Minas Gerais. Ela foi fazer faculdade lá, ela passou vários anos tentando entrar na faculdade, juro pra vocês. A gente terminou o ensino médio no mesmo ano. E aí eu entrei na Unesp, daí depois passei na faculdade de novo, fui pra outra faculdade. E essa minha amiga tentando prestar o vestibular, tentando passar no vestibular, e não passava no Enem, não passava na federal direto, não passava nem na particular, nem sem bolsa, assim, ela não conseguia aprovação nenhuma, sabe? E aí um dia a gente conversou, né? Eu falei, amiga, me conta como é que você tá estudando, porque não faz sentido. Você teve uma base muito parecida com a minha no ensino fundamental, que foi fraquíssima, mas a gente conseguiu recuperar isso no ensino médio, você é super inteligente. Como é que você não consegue? Me fala o que você tá fazendo no seu estudo. E aí ela me falou tudo que ela fazia. E várias técnicas que eu já tinha ensinado pra ela, que já tinham funcionado comigo, que eu já tinha testado com outras pessoas também, ela usava. Só que ela só não praticava. E aí eu falei, amiga, vamos tentar colocar a prática nos seus estudos? Tenta aí ao longo dos próximos meses. Eu lembro quando a gente teve essa conversa, faltavam mais ou menos uns 2 meses pro vestibular que ela ia fazer. E aí ela começou a praticar. Aí ela, Li, com qual frequência é bom que eu pratique? Eu falei, olha, amigo, o tempo que você puder praticar, já tá ok, sabe? É melhor do que nada, né? Mas se você puder praticar sempre que você estudar o assunto, ou seja, estudei hoje, já pratico, vai ser melhor ainda. E ela, tá bom, então vamos lá, né? E nisso que ela foi estudando melhor, assim, sabe? Ela já fazia o estudo ativo que eu tinha ensinado pra ela, e ela inseriu a prática também, ela começou a ver onde que ela tava errando. Ela conseguiu identificar exatamente quais eram os assuntos que sempre que ela via no vestibular, ela se ferrava, o que ela tinha mais dificuldade, e ela conseguiu ser aprovada na federal. Ela mora em Minas Gerais hoje em dia, ela faz faculdade lá, então é muito importante que assim, né, que você entenda que você precisa fazer algumas pequenas coisas nos seus estudos, e essas pequenas coisas que você faz nos seus estudos, elas vão gerar mais resultado, tá bom? Giovanni, seguinte, só assiste quem não tem confiança. Ai, Giovanni, se você quer aparecer, bota a melancia na cabeça. E se você é um mal amado da vida que tá aqui pra encher o saco dos outros, vai embora, que ninguém quer você por aqui, tá? A sua presença não é bem-vinda, meu amigo. Só vai. Então, beleza, continuando. Então, assim como essa minha amiga conseguiu a aprovação dela no vestibular mega concorrido, colocando uma coisa que faltava, porque às vezes é um ingrediente que falta, outras pessoas também conseguiram. Eu lembro que eu tive um aluno na ETEC Power, e pra mim é muito importante esse aluno, porque foi uma das primeiras turmas que a gente teve na ETEC Power, e foi o Matheus Ago, ele é de Franca. E ele foi aprovado na ETEC de Franca, pro ensino médio, né? Então, assim, o Matheus, ele estudava direitinho e tudo mais, e aí ele usou também, na ETEC Power, a técnica das resoluções comentadas. Eu lembro que hoje em dia a ETEC Power tem uma resolução comentada abaixo de cada aula, pra facilitar. Antes, como eu não tinha muito essa noção, né, a gente deixou um módulo só com as resoluções comentadas. E aí eu lembro que ele usou esse módulo assim, sabe, muito bem mesmo. E ele conseguiu a aprovação dele mesmo sendo uma pessoa que tinha algumas dificuldades nos estudos e que tropeçava ali em algumas dificuldades que ele tinha, sabe? Então, muito importante real, que você perceba se você tá usando ou não essa técnica nos seus estudos, tá bom? Pra que você consiga ter uma produtividade melhor nos estudos, né? Pra que você consiga evoluir nos seus estudos. Eu também já fui a pessoa, inclusive, que não praticava com a frequência que deveria. Eu achava que eu tinha que praticar assim, eu estudei a semana inteira, daí no final de semana eu pratico, certo? Errado. A gente não pode fazer isso. Porque o teu cérebro, no final da semana, gente, ele já perdeu ali, um monte de informação que você foi aprendendo durante a semana, sabe? E você já perdeu o jeito com aquele conteúdo, né? Então é importante que você pratique logo no dia em que você estuda. Li, posso praticar depois também? Claro que pode. Mas pelo menos no dia é importante. Assim como a minha amiga fazia, assim como o Matheus fez também. Inclusive, acho que o Matheus até se formou já na ETEC, ou tá no último ano, alguma coisa assim. Então,
é importante que você insira essa técnica no seu dia a dia, tá? Pra que você consiga ter um resultado melhor, pra você ter um rendimento melhor nos seus estudos, né? Porque quando você não analisa o que você tá melhorando, o que você tá errando, a tendência é que você continue no mesmo erro o tempo todo. E essa técnica permite que você não fique no mesmo erro o tempo todo, tá bom? E aí pode ser que você pergunte assim, Li, mas assim, isso não vai me fazer gastar muito tempo? Que eu sei que a frase mais falada dos últimos tempos é não tenho tempo. E aí, como as pessoas não têm tempo, elas se perguntam, ou me perguntam muitas vezes, se isso não vai fazer com que elas gastem tempo. Toda técnica que eu ensino, a pessoa pergunta, mas não gasta muito tempo? E na verdade não, tá? O que acontece, né? Quando você usar a resolução comentada e também as questões pra você mesmo praticar ali, você vai economizar tempo, gente. As estratégias que eu ensino aqui são feitas justamente para que você precise gastar menos tempo estudando, pra você não ficar na neura de ficar o dia inteiro estudando, sabe? Por quê? Porque nisso que você aprende melhor ali o conteúdo, né? Nisso que você vê a aplicação dele, você não vai ter que voltar naquele conteúdo 1 milhão de vezes. Que é o que as pessoas normalmente fazem. Essa minha amiga, ela ficou... Peraí, deixa eu recalcular, tá? Ela terminou o ensino médio, ela entrou na faculdade, se eu não me engano, em 2019. Então foram 5 anos, 4 ou 5 anos aí, uns 5 anos mais ou menos, que ela passou tentando entrar na faculdade, né? Prestando vestibular. Pensa comigo, se ela tivesse usado essa estratégia desde o começo, junto com o estudo ativo, junto com o mapeamento, junto com tudo, ela não teria conseguido a aprovação muito mais rápido? Então, quando a gente usa uma estratégia que é poderosa para o nosso estudo, a gente consegue ter um aprendizado muito melhor e a gente gasta menos tempo insistindo naquela prova, a gente gasta menos tempo ali tentando aprender um assunto que parece difícil, sabe? Então isso te faz economizar tempo, né? Outra pergunta clássica, as pessoas pensam que no estudo as coisas são ou, e na verdade as coisas são e nos estudos, né? Então, assim, gente, as pessoas que acham que as coisas são ou, me perguntam, eu posso trocar o estudo ativo então por isso? E não, no estudo tem que ser e. Então você vai fazer o estudo ativo e complementar o teu estudo ativo com a técnica de resolução de questões, tá? Tanto as resoluções comentadas quanto para você praticar mesmo as questões ali. Então você complementa, você não vai tirar o estudo ativo, porque ele é muito importante, ele é essencial para que você tenha um aprendizado eficaz. Você vai complementar o teu estudo ativo, tá bom? E dá pra você fazer isso em pouco tempo sim, tá? Eu juro, garanto. Tenta em casa que você vai ver que dá. E aí outra pergunta que muita gente me faz é, né? Posso resolver várias provas? E assim, gente, como eu já falei, o foco tem que ser na qualidade. Não adianta você pegar uma prova inteira depois que você acabou de estudar, por exemplo, cinemática, que aquela prova não vai ter as 50 questões de cinemática, sabe? Você precisa praticar aquele assunto que você estudou. E também é importante que você veja uma resolução comentada em relação àquele assunto, né? Vou falar mais sobre isso mais pra frente aqui, tá? Só tomar um gole de chá, senão eu vou ficar rouca. E só uma pequena curiosidade, gente. Eu vim meio que correndo, né? Com o chá que eu tinha esquecido. E aí eu derrubei o chá na minha perna, uma parte dele. E tá até agora a minha perna molhada, porque não deu tempo de pegar uma toalha pra secar. Coisas que eu faço pra que a gente consiga ter a live. Inclusive, até o meu short tá cheio de chá. Eu vou ter que trocar de roupa depois. É isso. Então vamos lá. Alguns pequenos erros que eu não quero que você cometa quando você for usar estratégia. Por quê? Porque eu sei que você pode cometer. Porque você é um ser humano, né? Faz parte. Seres humanos cometem erros, sim, o tempo todo, com muita frequência. Mas é melhor a gente saber o erro antes pra gente não cometer, do que cometer e depois pensar, mano do céu, eu errei nisso. Então vamos lá, a primeira coisa assim, que você não pode fazer é você pegar questões que não são correlacionadas ao assunto que você estudou naquele dia, tá? Então, hoje eu estudei, por exemplo, biologia celular. Então você vai pegar ali uma resolução comentada de biologia celular e algumas questões de biologia celular para você praticar depois do seu estudo ativo, tá? Então você não vai pegar, por exemplo, uma questão de reino animal. Não, né? Você vai pegar de biologia celular. Ainda que a célula animal seja diferente da célula de uma planta. Mas você vai pegar a questão de biologia celular, tá bom? Você tem que dar essa filtrada, né? Filtrar tipo porífero. Pra você conseguir chegar usar a técnica do jeito certo. Porque se você estudou biologia celular e pegar uma questão, sei lá, de bioma, não vai fazer sentido, o seu cérebro não vai conseguir assimilar aquilo, ele vai confundir aquele assunto. Então é importante que você pegue a questão relacionada ao assunto que você estudou. Li, esse erro é besta, ninguém faz isso. Tem gente que faz isso.
Então é melhor prevenir do que remediar, né? Melhor falar uma coisa que parece boba do que deixar de lado. E aí tem gente que é super iniciante, a pessoa vai errar, aí depois a pessoa vai vir chorando, dizendo assim, Li, tentei usar e não deu certo a estratégia. E aí eu vou dizer, oh meu Deus do céu, por que eu não falei? Aquele erro bobo. Então é um erro bobo, mas que você não pode cometer. Segundo erro bobo, né? Achar que resolução comentada é o mesmo que resolver questões. Não é, tá? Quando a gente fala de usar a estratégia de resolver questões, né? A estratégia do R ali das questões, o que acontece é que tem duas etapas disso. Estou fazendo 4 no caso. 2 etapas nisso. Uma etapa é a resolução comentada e uma etapa é a prática. A prática é uma coisa que quase todo mundo já faz. A resolução comentada dá um plus nos seus estudos. Por exemplo, na ETEC Power faz parte do nosso método, né? Então você faça pela sondagem, depois da sondagem, aula mais anotações, resumo, resolução comentada e aí pratica com as questões de fixação. E vale muito a pena se você puder inserir as resoluções comentadas também no teu estudo, mesmo que você não seja da ETEC Power, porque isso dá um bônus, assim, te ajuda muito nos seus estudos de verdade, tá? Então, é importante que você faça isso para que você consiga ter um resultado ainda melhor, ok? Sempre que você puder colocar resolução comentada, coloque. Li, você tem algum vídeo de resolução comentada no seu canal? Felizmente sim, a gente tem alguns vídeos de resolução comentadas no canal, então se você quiser, tem no canal. É isso, eu ia dizer, eu vou colocar o link aqui, mas no meio de uma live não tem como eu pegar o vídeo e colocar o link aqui. Então, lá no canal tem algumas resoluções comentadas, tá? Que você pode você pode assistir, na verdade, ok? Então, você que tá aí buscando resolução comentada, aproveita que no canal a gente tem algumas resoluções comentadas também. Li, no canal tem todas da ETEC Power? Óbvio que não, né, gente? Senão o canal se chamaria ETEC Power. Então, assim, no canal tem algumas, né? ETEC Power em todas as aulas tem uma resolução. Então, no canal você pode pegar, tem uma playlist, na verdade, no canal, porque a minha equipe é muito massa. A gente organizou uma playlist de resoluções comentadas pra ajudar vocês aí que estão estudando pro vestibulinho da ETEC também, ok? Então, essencial que você pegue resoluções comentadas também. E, mais importante de tudo, né? A resolução comentada é sempre bom que ela venha antes de você resolver as questões, tá? Por isso que tem a ordem, assim, das coisas, né, gente? Os nossos estudos, tudo tem uma ordem. É tipo a receitinha de bolo mesmo. Se você sai dessa ordem, o que acaba acontecendo é que você acaba se perdendo nos seus estudos algumas vezes ali e não dá tão certo, tá bom? Só uma pausa, porque eu acho que tem alguém aqui aloprando no YouTube, que a galera tá falando que tem alguma pessoa aqui. Deixa eu ver quem é esse ser humano, pra gente tirar o ser humano, né, gente? Que ser humanos aloprados que querem ficar enchendo o saco não são bem-vindos aqui. E aí a gente tira mesmo. É isso. Mas eu acho que é o mesmo garoto. Deve estar aparecendo depois a mensagem pra algumas pessoas. Então, beleza. Mais uma pausinha pro chá pra gente continuar aqui, pra falar de mais um errinho e depois o como fazer isso do jeito certo, tá? Pronto. Terceiro erro. Achar que você tem que ser ou. Já falei isso, mas assim, tem esse ou em outros aspectos. Então, por exemplo, não é porque você viu a resolução comentada que você não precisa resolver exercícios. Não é porque você resolveu exercícios que você não pode fazer resolução comentada. Você pode ser ou, totalmente ou no seu... Não, desculpa, tem que ser e nos seus estudos e não ou, né? Então não é ou eu resolvo questões ou eu vejo resolução. É, vejo resolução e resolvo questões. Você complementa o teu estudo, tá? Depois de você fazer o seu resumo bonitinho e tudo mais, você vai pra essa etapa do seu estudo, que é uma etapa que ela complementa o teu estudo ativo de certa forma. Então é bom que você faça isso. Não substitua uma coisa pela outra. Coloque junto na sua rotina de estudos. E se você tem pouco tempo, é importante que você sempre veja onde é que você tá gastando tempo a mais ali desnecessário. Por exemplo, tem gente que leva 4 horas para fazer um resumo. Será que você realmente estava fazendo um resumo ou você estava se perdendo, dispersando, conversando com os amigos no WhatsApp, enfim, né? Então é importante que você veja onde é que você está matando aquele tempo, tá? Agora vamos lá, né? O jeito certo de você fazer isso. E olha só. Até já falei aqui a estrutura, mas basicamente a gente sempre tem que começar pelo estudo passivo, que é você assistir a aula, você fazer ali a anotação, enfim. Na ETEC Power tem a sondagem também, que é uma etapa anterior, que vale muito a pena fazer, caso você queira inserir nos seus estudos, porque dá muito mais resultado. Depois, a parte do estudo ativo, ela vai incluir, então, né, o seu resumo que você vai fazer estruturado certinho, tá? E não um resumo aleatório, né? Então, coloca o seu resumo bonitinho ali, certinho. Bonitinho não no sentido de ser decorado, no sentido de ser um resumo eficiente pro teu estudo. A resolução comentada, e aí depois você vai praticar aquele conteúdo com exercícios de fixação. Por que de fixação? Porque são exercícios em que você realmente vai praticar, raciocinar, colocar o seu conhecimento com base no que você aprendeu naquela aula, com base no que você interiorizou ali durante seu estudo ativo.
ok? Outra coisa importante, né? Durante uma resolução comentada, vale muito a pena você fazer anotações daquela resolução comentada. Por quê? Porque se você só vê a resolução comentada, seu cérebro entende mais ou menos, mas ele não aprende direito aquilo. E aí, se você vai acompanhando a resolução, resolvendo junto, marcando alguns detalhes ali, primeiro que você vai ter aquilo registrado, né? Então, depois, se você esquecer, é só você olhar e você vai lembrar. E segundo, que seu cérebro vai entendendo melhor o raciocínio da questão. Então, faça anotações, vai resolvendo junto durante a resolução comentada. Terceira coisa, seguir o raciocínio da questão. Quando você pega uma questão comentada, te ajuda muito nos seus estudos pro vestibulinho da ETEC, tá? Então, segue o raciocínio da questão pra você ver o que você erra normalmente quando você vai resolver questões daquele assunto, pra você ver o que você não tinha pensado, mas que faz sentido pra aquela questão, e assim por diante. Porque toda questão tem um raciocínio, é fato. Daí, além disso, é muito importante que você resolva, né, essas questões da resolução de questões também depois. Ou seja, vou explicar aqui para ficar mais fácil de você entender, que eu acho que não ficou tão fácil, né? Que você faça o seguinte: estruture o teu estudo. Sondagem, aula com anotações, resumo, resolução comentada, exercícios. Depois de alguns dias, aquela questão que você fez naquele dia do teu estudo como resolução comentada, você pode resolver aquela questão também, para ver se o seu cérebro ainda lembra o raciocínio dela, para ver se você pegou o jeitão de fazer aquela questão, sabe? Então vale a pena você pegar aquela mesma questão e resolver depois de algum tempo também. Ajuda você até mesmo a revisar melhor aquele assunto, tá? Então é uma coisa que você pode fazer assim tranquilamente, que vai te ajudar nos seus estudos. E bom, como sempre, a gente tem algumas tarefas aqui nas lives, né? E nossa tarefa da primeira live de hoje é uma tarefa que é fácil, tá? Que é você pegar uma resolução comentada de um assunto que você já estudou e acompanhar a resolução do jeitinho que eu te falei. Como eu disse, no canal temos resoluções comentadas, eu não tenho como colocar o link aqui, mas você que tá aqui no Instagram, depois só ir lá no canal, você que tá aqui no YouTube, só ir lá no canal também. Pera, você já tá no canal. Você que tá no Facebook, é só você ir no canal, no caso, que a gente tem resoluções comentadas. Então você vai lá, pega uma resolução de um assunto que você já estudou e aí você consegue acompanhar aquela resolução comentada ali pra você resolver aquele assunto, tá bom? Eu vou até deixar um link, na verdade, nos stories do Instagram, pra quem tá no Instagram, que aí fica mais fácil, né, de achar, porque tem muito vídeo no canal, mais de 500 vídeos pra ser mais específica. Então é importante que você faça a tarefa, pra quê? Pro seu cérebro entender que é uma atividade tranquila, que não vai te levar 1 hora pra você fazer isso, que é uma coisa fácil, assim, 15 minutinhos você consegue fazer, até menos. Tem resolução comentada que dura 3 minutos, sabe? Então, claro, detalhadinha e tal, né? Não vale você pegar uma resolução que é só esse é o enunciado, a resposta é B. Não pode ser assim, tem que ser detalhada mesmo. Mas tem vídeos no canal que são mais curtos e você consegue acompanhar assim, tá bom? Então, faça a tarefa de hoje, cumpra essa tarefa, porque ela é muito importante para que você já comece assim o dia, né? Fazendo algo pelos seus estudos, como eu sempre falo. Ouvir o que eu te falo aqui, entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai te levar à aprovação. Você precisa realmente fazer o que eu preciso, fazer a sua parte. Minha parte estou fazendo mesmo sem ser minha obrigação. Agora a sua parte é a sua obrigação, que é você estudar, que é você colocar em prática, é você seguir a estratégia e não ser idiota que nem o menino Giovanni ali que tava ali falando merda. Então, coloque em prática, tá? Faça a tarefa de hoje. Eu vou deixar pra facilitar nos stories do Instagram. Quem tá no Facebook ou no YouTube e quiser também já ir pro story do Instagram, vou deixar o link do meu Instagram aqui. O link não, o username, na verdade. Vai, botão. Não tava conseguindo colocar o Instagram. Que aí vocês conseguem acompanhar no Instagram e lá nos stories vai ter o link de um dos vídeos de resolução de questões de um assunto básico, assim, que eu acho que todo mundo já estudou, né? Pra você conseguir praticar também esse assunto, entender melhor esse assunto, ok? Então é isso, essa foi a nossa primeira live de hoje. Ao meio-dia teremos a nossa segunda live de hoje, que é sobre uma polêmica, um medo que muita gente tem, que é o medo de não conseguir passar na ETEC. Como lidar com esse medo, né? Que é uma coisa que faz parte da vida, gente. E tem maneiras de lidar com ele. A gente não pode só abraçar o medo e pensar, oh meu Deus, sou uma pessoa medrosa. Não pode ser assim. Você precisa enfrentar esse medo e eu vou te dizer como fazer isso. E às 16 horas teremos a entrevista com a Karen, nossa primeira entrevista. Vocês vão me ver aqui como jornalista, que é uma coisa que vocês nunca veem. Sempre me veem como professora, mentora, enfim, mas nunca como jornalista. E hoje vai ser o dia pra isso, às 16 horas, na nossa entrevista com a Karen, que é uma menina incrível, que passou por uma trajetória assim incrível até conquistar a aprovação dela, ok? Lembrando que do dia 29 de junho até o dia 13 de julho teremos as inscrições. Não, pera. Teremos a Maratona ETEC, as inscrições estão abertas. Tem link nos stories do meu Instagram, tem link na bio do meu Instagram, tem link na tela do canal aqui no YouTube que eu tô colocando agora, nesse exato momento. Então tem link aqui no YouTube e no Facebook também. É só você copiar esse link e digitar no seu navegador, tá? Não tá clicável porque tá na tela, né? Então não tem como você clicar na tela e ir pro link. Mas copia o link que você consegue ir direto pra página de inscrições da maratona. Consegue se inscrever na maratona e aprender tudo que a gente vai ensinar pra vocês na Maratona ETEC. É um evento
evento feito com muito carinho, muito amor no coração. Dá muito trabalho, dá um gasto absurdo pra gente. E a gente faz de graça porque realmente o nosso maior objetivo é fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade aqui no Brasil. E a ETEC oferece educação de qualidade. Então, se inscreve na maratona. Hashtag aproveita que é de graça e só vai. Beleza? Super beijo. Até nossa próxima live, que é ao meio-dia. E tchau! Tô dando tchau assim loucamente, né? Pro YouTube e pro Facebook. Mas aqui no Instagram a live ainda tá rolando. Vocês estão me vendo dando tchau, assim, tipo uma besta.